Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pequeno Investidor e hoje o vídeo vai ser respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram pra gente. Então, bora começar! Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira pergunta é do Aloísio A18. Ele pergunta assim: quais indicadores são indispensáveis para você na hora de analisar uma empresa? Bom, eu tenho aqui um checklist de 5 pontos que eu acho importantes vocês analisarem numa empresa. O primeiro é a rentabilidade. Então, como que esse lucro dessa empresa ele está performando? E eu olho geralmente 2 indicadores, que é o ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido dessa empresa, e a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida da empresa. Então, quanto que é o lucro em relação ao patrimônio ou quanto que é o lucro em relação a todas as receitas daquela empresa. Esse indicador, quanto maior, melhor, porque quer dizer que o lucro ele está cada vez mais alto em comparação ao patrimônio e em comparação à receita da empresa. E aqui, pessoal, vale lembrar que toda vez que vocês forem comparar esses indicadores que eu vou falar, comparem entre empresas do mesmo setor. Outro indicador é o indicador de endividamento, e aí tem vários. Um deles é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, e nesse caso, quanto menor, melhor, que quer dizer que a dívida ela está menor em relação ao patrimônio da empresa. Outro indicador importante que eu uso é o valuation da empresa. Ou seja, essa empresa, o preço dessa ação dessa empresa tá caro ou tá barato? E aí vocês podem ter o PL, que é o preço dividido pelo lucro por ação, ou o P sobre VPA, que é o preço de mercado da ação, ou seja, a cotação que ela tá naquele dia, dividido pelo valor patrimonial da ação. E esses 2 indicadores, quanto menores, significa que a empresa ela está mais descontada. Só que não significa só que a empresa está mais barata. Um PL baixo ou um PVPA baixo podem significar um cenário pessimista do mercado em relação àquela empresa. Então fiquem atentos. Quanto mais baixo esses 2 indicadores, pode ser que indique uma oportunidade de compra, porém pode ser que indique um cenário pessimista também. E aqui vale lembrar que o PL, como é preço sobre o lucro, se essa divisão ela der negativa, significa que a empresa está dando prejuízo. Então, atenção a esse ponto. O próximo indicador são os dividendos. Então, esse é um indicador que eu gosto muito de olhar para saber se vale ou não a pena eu entrar nessa empresa. Minha carteira ela é voltada para o recebimento de dividendos, de rendimentos. Então, esse é um indicador muito importante para mim. E não significa que se uma empresa não paga hoje dividendos, ela nunca vai pagar. Pode ser que é uma empresa que esteja em evolução e assim que ela estiver mais robusta, ela vai distribuir esse lucro para os seus acionistas. E o dividendo vocês podem olhar a partir do indicador de dividend yield, que são os proventos pagos dividido pelo preço da ação. E por último é a governança corporativa. Se vocês querem investir a longo prazo, é muito importante escolherem empresas que tenham uma governança corporativa robusta. E o que significa uma governança corporativa robusta? São sócios, donos ou as pessoas que compõem o conselho dessa empresa não estarem envolvidos em escândalos. É a empresa ter uma política transparente, uma divulgação de dados, de informações transparente. É a empresa ter responsabilidade social e ambiental. Tudo isso mostra a qualidade da empresa, mostra que essa empresa se preocupa não só com os colaboradores, mas também com os acionistas, também com a sociedade, também com o meio ambiente. Então, analisar a governança corporativa da empresa, para mim, é um indicador sim fundamental. A próxima pergunta é do João Paulo. Ele fala assim: tenho um financiamento da minha casa e tenho dúvida se vale quitar ou não, sendo que os juros dessa dívida é de 5,6% ao ano. Olha, João Paulo, se você tem esse dinheiro investido e seus rendimentos eles estão maiores do que esse 5,6%, vale você deixar o dinheiro investido e com o rendimento que você recebe desses investimentos, você vai pagando a parcela porque o valor é maior. Então, por exemplo, você tem esse juros de 5,6% do seu financiamento, mas seus rendimentos estão rendendo 7% ao ano. Então, vale deixar o dinheiro investido. Se não, é melhor já quitar.
E nesse caso, na minha opinião, tem a questão do fator psicológico. Às vezes você vai se sentir muito melhor já quitando a dívida. Então, se você se sente melhor já sem dívidas, então quita a sua dívida também, tá bom? A próxima pergunta é do Deus Feliz. Investir R$3.000 de começo, aportes a partir de R$2.000 mensal. Quantos ativos recomenda? Cara, eu recomendo quantos ativos você conseguir acompanhar. Tem gente que fala em ter no máximo 10% do seu patrimônio no mesmo ativo e 30% no máximo no mesmo segmento, no mesmo setor. Porém, aqui vai do quanto você consegue acompanhar também desses ativos na sua carteira. Se para você se sente confortável tendo 3, 4, ok, você não precisa ter mais que isso. Ou se você entende que para sua estratégia faz sentido você ter mais ativos, diversificar em mais setores e mais segmentos, então manda ver. Aqui realmente não tem uma regra, vai de como você se sente mais confortável. A próxima pergunta é do Felipe FD Donato. Onde fico sabendo se o FII vai abrir direito de subscrição? Bom, você pode ver tanto na internet, quanto você pode ver no próprio site da corretora. Então, eu uso a Rico, tem uma parte lá que é escrito subscrição. Sempre que eu quero saber se um FII vai abrir a subscrição, eu entro lá e vejo se eu já tenho o direito a exercer a minha subscrição. A pergunta 5 é do GR Moraes. Quanto tempo podemos ficar com as ações na carteira? Olha, você pode ficar quanto tempo você quiser. Não tem um tempo limitado. Você fica o tempo que essa ação ela estiver cumprindo o objetivo dela na sua carteira. Se é uma empresa que perdeu os fundamentos, por exemplo, aí vale você repensar se você precisa ficar ou não com essa ação na sua carteira, mas você fica o tempo que você quiser, tanto com as ações quanto os fundos imobiliários de tempo indeterminado. Fica à vontade para manter esses investimentos o quanto eles forem fiéis ao objetivo que você estabeleceu para eles. A próxima pergunta é do Rogério Vieira, 2007. Posso ficar negativo com a ação de uma empresa ou somente zerar? O máximo que pode acontecer é você zerar a sua posição, você perder tudo que você investiu. Você nunca fica devendo. O que pode acontecer é a sua rentabilidade fica negativa. Ou seja, se você comprou por R$100 uma ação e agora ela está 50, você está tendo um prejuízo, uma desvalorização de 50%. Mas isso não significa que você vai ficar devendo. O máximo que vai acontecer é você perder todo esses R$100 que você colocou lá. A próxima pergunta é do Tiaguinho Tavares. Dá para fazer apenas uma carteira focada em dividendos e longo prazo? Cara, com certeza dá. A minha carteira é totalmente voltada para rendimentos mensais e para o longo prazo. Então, você pode sim, com certeza, ter uma carteira voltada para o buy and hold, para o longo prazo e totalmente focada em renda passiva. Só que aí, nesse caso, você tem que prestar muita atenção nas empresas que você está escolhendo. Então, se são empresas robustas, se são empresas com bons indicadores, com um conselho bom, com uma governança boa, assim como os fundos imobiliários. Por exemplo, se tem uma boa gestão, se é um fundo de um segmento mais relevante, se os ativos estão localizados em regiões estratégicas. Então aí você tem que fazer uma análise para que você tenha esses ativos por mais tempo. A pergunta 8 é do Adenilson 16. Fale sobre fundos de fundos. Bom, rapidamente, os fundos de fundos nada mais são do que um fundo imobiliário que tem cotas de outros fundos imobiliários embaixo. Então, se eu pegar aqui como exemplo o HFOF, que é um fundo de fundo, ele tem dentro do portfólio dele de fundos o HLOG11, o HSML11, que é um fundo de shopping, RBVA11, HGBS11, que é um fundo de shopping também, BBPO11, que é um fundo de agência bancária, KNP11. Então, é um fundo que tem dentro dele, ele ganha a partir ou dos rendimentos que esses fundos que estão dentro do seu portfólio dão para ele, que ele recebe, ou ele ganha a partir da compra e venda de ativos. O gestor ele faz essa compra e venda e também traz lucro para o fundo. A vantagem é que você tem uma pessoa especializada para fazer gestão desse portfólio e você tem uma diversificação maior, porque dentro de um fundo imobiliário você tem diversos fundos de diversos segmentos. E a desvantagem é que você não tem controle nenhum sobre as ações da gestora. Então, se eles estão comprando ou vendendo cotas e você não concorda com esse movimento, não tem o que fazer. A pergunta 9 é do Enzo Urbani.
Tenho 47 mil. Gostaria de saber, na sua opinião, qual seria uma boa distribuição de investimentos? Olha, isso aqui é muito pessoal. Por quê? Você tem 47 mil. E aí eu te pergunto, você já tem a sua reserva de emergência? Se você já tem, ótimo. Se você não tem, usa uma parte desse dinheiro para começar a construir sua reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência tem que estar no investimento com alta liquidez para você tirar a hora que você precisar, baixo risco e baixa volatilidade. E ela equivale de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Se você já tem a sua reserva de emergência, então você tem que entender para que você vai querer investir esses 47 mil. Você vai querer gastar daqui 2 anos? Daqui 1 ano? Se você for resgatar a curto prazo, vai para renda fixa. Agora, se é para longo prazo, se é para recebimento de dividendos, aí você pode estudar sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre fundos de ações ou fundos de investimento, uma parte em renda fixa também. Tudo depende de qual que é o objetivo que você quer atingir e também qual é o seu perfil de investidor. Se você tem uma aversão ao risco muito grande, vai para renda fixa. Se você tem um perfil moderado, aí você pode distribuir entre renda fixa e renda variável. E se você tem um perfil mais arrojado, onde você tolera grandes variações na sua carteira, aí você pode ir totalmente para renda variável. Então, antes de você sair investindo esse dinheiro, aonde os seus amigos vão falar para você investir, pensa se você tem reserva de emergência, pensa para que você vai querer investir esse dinheiro, se é para curto, médio ou longo prazo, e pensa qual é o seu perfil de investidor. E aí vai ficar muito mais fácil de você tomar essa decisão. Essa pergunta é do Valer Roalê 10. Deva 11, cagada ou não? Bom, para quem não sabe, o Deva 11 é um fundo que tem os seus investimentos em CRIs, ou seja, um fundo de papel. E na minha opinião, o Deva é sim um fundo interessante, ele é bem diversificado em indexadores, então ele tem os contratos atrelados a CDI, a IPCA, a IGPM. E esse fundo ele tem 86% do seu patrimônio alocado em CRIs e 14% em caixa. Sendo que a maior parte do segmento é de multipropriedades, então é um fundo mais arriscado. Multipropriedades é aquela parte de resorts, em Gramado, por exemplo, eles têm os CRIs de lá, desses resorts. Porém, é um fundo que vale a pena os estudos para você ver que se cabe na sua estratégia da sua carteira. Mas é interessante sim, principalmente por essa diversificação de indexador. E além disso, aqui no relatório gerencial dele de janeiro, está falando que ele está com 59% das obras que ele está executando, de 70% a 100% já executadas. Então, tem bastante coisa aí já ficando pronta. E aqui no relatório gerencial dele está falando que 13% dos ativos estão localizados em São Paulo, no interior, 9% em Olímpia também, 2,2% em São Pedro, aqui em São Paulo, e aí tem 10% em Gramado, tem 12% em Porto Seguro, na Bahia, e 13,8% em Goiânia. Então, assim, fica atento só à localização desses CRIs e dá uma olhada também qual que são as garantias desses CRIs. E aí tá tudo certo, é um fundo um pouco mais arriscado, mas pode caber na sua estratégia de investimento. A próxima pergunta é do Sérgio Magalhães. Comecei tarde, qual a dica? Bom, a dica é ter sua reserva de emergência, saber qual é o seu objetivo com os investimentos e sempre aumentar, quando possível, o tamanho do seu aporte. Faz a conta de quanto você precisa ter, em quanto tempo e a qual taxa de rentabilidade. Se essa taxa acaba sendo muito alta, aumenta os seus aportes. E se o seu salário não cobre esse aumento, então procura uma forma de renda extra para engordar esse seu patrimônio e engordar esses seus aportes. A próxima pergunta é do Will Souza. Qual app você usa para ver as altas e baixas da B3? Cara, eu uso o app do telefone, o Bolsa do iPhone, eu uso esse mesmo. Mas tem muita gente que fala do Trademap, do Guru. Se vocês sabem outros aplicativos que dá para usar, deixa aqui embaixo nos comentários para o pessoal também saber. Mas eu uso o app que já vem instalado no meu telefone. E lembrando que tem sempre aí o Google, né? Digita lá o ticker da sua ação, do seu fundo, e o Google vai te mostrar a cotação dele. A pergunta número 13, do Anderson Rabelock. XPMOL. Bom, não muito uma pergunta, mas deixa eu comentar um pouco sobre o que eu acho do XPMOL.
Os fundos de shopping, eles sofreram bastante sim com a pandemia, eles estão voltando a sofrer. O XPMOL, ele teve o Catarina Outlet fechado em 2 finais de semana em dezembro. Ainda assim, eles podem representar uma oportunidade de compra. O XPMOL, ele é bem diversificado, ele tem 13 ativos em 6 estados diferentes, sendo que a maior parte está aqui no Sudeste, que é uma região economicamente aquecida. A vacância está em 3% agora em dezembro e a inadimplência está em 3,8%. Então, a meu ver, está bem controlado. Eu acho um fundo sim interessante, é um segmento interessante que é mais afetado pelos movimentos da economia, pelo varejo, mas se cabe na sua estratégia, é um bom fundo com certeza. A próxima pergunta é do Anderson Franca 2020. Comprou ações essa semana? Quais? Cara, não comprei ações essa semana, eu tô com os meus aportes focados totalmente em fundos imobiliários, longo prazo e renda passiva mensal. Então eu reduzi bastante os meus aportes em ações e tô focando mais em fundos imobiliários. E a última pergunta é do Thales Aguilar, perguntando sobre o Kizu 11, o que eu acho. Para quem não sabe, o Kizu 11 ele é um fundo que tem por premissa replicar o Suno 30, que é um índice da Suno, que tem dentro do seu índice 30 fundos imobiliários, sendo que eles não consideram dentro desse índice fundos de fundos e fundos monoativos. O Kizu ele não pode ser considerado um fundo de fundo porque ele tem o objetivo de seguir esse índice. É ainda um fundo novo, ele já pagou os dividendos dele do mês passado. Ele vai pagar agora em fevereiro 0,72 centavos por cota, é um valor considerável. E eu acho que vale o estudo, eu acho que vale analisar como é que vai ser o desenvolver do histórico desse fundo, da performance desse fundo. Tem algumas coisas ainda que eu tenho algumas dúvidas, como o quanto que o gestor ele vai poder se afastar de seguir essa carteira, desse índice do Suno 30. Mas é um fundo sim para ficar de olho se você quer seguir esse índice da Suno. Se você tem dúvida, dá uma pesquisada na internet como é que esse índice da Suno tem performado, essa carteira teórica da Suno tem performado versus o CDI, versus a inflação, versus o IFIX. E aí você consegue também tirar suas próprias conclusões. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo as perguntas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram. Deixem mais perguntas aqui nos comentários para que a gente possa fazer outros vídeos também. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo.